Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então nessa aula eu vou tratar um pouquinho a respeito de seno, cosseno e tangente, né? Então, ao estudar trigonometria, todos vocês já ouviram falar de seno, cosseno e tangente, entretanto, né, pouca gente aí entende o que isso significa. Bom, esses valores aí de seno, cosseno e tangente, eles são baseados aí num esqueminha aqui, num círculo que é chamado círculo trigonométrico, onde eu dividindo esse círculo aqui
À medida que o ângulo vai aumentando, o cosseno ele passa a projetar aqui, ó, no eixo negativo. Então, funciona assim, ó, esse aqui é o zero. Para cá, o cosseno ele vai ser positivo. Para cá, o valor do cosseno ele é negativo. Então, uma coisa interessante é quando eu tenho um ângulo aqui, de repente um ângulo de 60 graus, e eu tenho aqui um ângulo que ele é suplementar, a medida da projeção aqui no eixo dos cossenos, ela tem o mesmo valor, entretanto aqui eu tenho um lado negativo. Então, desde que o cosseno aqui ele parte de 1, ele vai diminuindo até chegar a zero a projeção, ele parte aqui, vai aumentando o valor para o lado negativo até o valor máximo de menos 1. Então, o maior valor de cosseno de um ângulo dá 1 e o menor valor dá menos 1. Se de repente está fazendo uma conta aí, um cálculo qualquer, e encontra lá como resposta um cosseno com valor maior que 1 ou menor que menos 1. Nesse caso aí, você vai perceber que o valor ele vai dar errado. Pode fazer na calculadora aí um arco cosseno de um valor diferente desse aí, você não consegue achar o ângulo porque dá erro. Porque o maior valor de cosseno é 1 e o menor valor é menos 1. Acontece também aqui no eixo dos senos, né? Só que no seno, à medida que o ângulo ele vai aumentando, a projeção no eixo dos senos ela vai aumentando. Quando o ângulo chega a 90 graus, o seno de 90 ele é igual a 1, porque toda a projeção ela está aqui, ó, cobrindo todo o eixo dos senos. À medida que o ângulo ele passa de 90 graus, o valor do seno ele vai diminuindo. E quando chegar a 180 graus, o valor do seno de 180 ele vai ser zero. Então, à medida que o ângulo ele continua, ele passa aqui de 180, o valor do seno ele vai o quê? Ele começa a ser um valor negativo. Então, o seno ele sai de zero, ele aumenta até 1, ele diminui até zero, ele prossegue aqui, ó, com valor negativo e depois ele chega no valor máximo negativo, que é menos 1, e ele vai diminuindo até chegar em zero. Daí vem o que nós chamamos aí de senoide, né? A senoide ela parte do zero, ela vai até um valor positivo máximo, ela volta para zero, vai até um valor negativo máximo e depois ela volta para zero novamente. Então, definimos aí o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Então, esses valores, pessoal, eles correspondem à medida de projeções. Bom, até aí tudo bem, né? Eu sei a projeção e tudo mais, mas como que eu transformo isso em valores, né? Então, vamos trabalhar aqui com o nosso triângulo retângulo. Ó, observem aqui, montei um triângulo retângulo, eu tenho o ângulo alfa. Então, considerando aqui esse lado aqui, que é o meu H, esse aqui, em relação a esse ângulo, ele é o que? É o meu cateto oposto. E esse aqui, ó, vai ser o meu cateto adjacente. O que que vai acontecer aqui, ó? O cosseno de um ângulo, ele vai ser igual à medida do meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa é igual a adjacente sobre hipotenusa. O que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. O que vai ser a tangente de um ângulo? Vai ser o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, eu tenho aqui as relações que ocorrem aqui, as relações trigonométricas, né, dentro desse triângulo aqui, sendo que seno, então, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. Percebam, né, que esse cateto oposto aqui, ele é sempre a projeção no eixo dos senos. Então, para facilitar lembrar dessa fórmula aí, eu gosto de usar uma regrinha que vai facilitar bastante, né? Porque normalmente surge bastante confusão em relação a essas projeções. Eu faço da seguinte forma, ó. Toda vez que aparecer para mim o meu cateto oposto, então eu tenho lá, ó, oposto, eu preciso lembrar do que? Eu lembro do meu seno. Então apareceu o oposto, eu lembro do seno. Apareceu o meu cateto adjacente, eu preciso lembrar de quem? Eu lembro do meu cosseno. Então, quem divide seno do ângulo alfa vai ser igual o oposto sobre quem? Sobre a minha hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa vai ser igual o meu adjacente sobre a
hipotenusa. E quando aparecer aqui o meu oposto e uma adjacente, eu só tenho tangente. Então, tangente de alfa é igual meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, eu acabo usando essa forma aí para facilitar. Apareceu o oposto, eu lembro do seno. Apareceu o adjacente, eu já lembro do meu cosseno. Apareceu o oposto e o adjacente, eu lembro da tangente. É a única situação onde a hipotenusa ela não está em jogo aí. Então apareceu um triângulo qualquer, fica fácil nós aplicarmos essa fórmula aqui para nós resolvermos o problema. Outra coisa interessante que eu acho legal aqui observar no círculo trigonométrico, que eu tenho o seguinte, ó, se aqui no oposto eu tenho o meu seno, aqui no meu adjacente eu tenho o meu cosseno. Então, vamos aplicar agora aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado ela vai ser igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras, certo? Então, observando aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se a minha hipotenusa é meu raio unitário, ela vale 1. 1 ao quadrado vai dar quanto? 1. Que vai ser igual. Então, seno quadrado de um ângulo mais o cosseno quadrado dele sempre vai ser igual a 1. Pode ser uma relação importante que nos ajuda a resolvermos aí diversos exercícios de trigonometria. Então, relações extremamente importantes aí. Vamos lá, aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vimos que o cosseno de alfa ao quadrado mais o seno de alfa ao quadrado, bagunçando tudo aqui, ó, vai ser igual a quanto? Igual a 1. Uma relação importante para nós lembrarmos aqui, né? Para deixar legalzinho, ó, vamos deixar até melhor aqui, ó, que o cosseno quadrado de alfa mais o seno quadrado de alfa vai ser igual a 1. Então tem essa relação importante aqui, né? Coloquei até o quadrado no lado errado. Então, vamos lá, vamos usar um exercício aqui para nós aplicarmos esses conceitos de forma bem tranquila aí, né? De seno, cosseno e tangente. Vamos pegar aqui um triângulo qualquer, né? Pegar um triângulo retângulo e vamos trabalhar com ele, ó. Tem um triângulo retângulo, colocar algumas medidas aqui nele, ó. Primeiro, desenho o meu triângulo e tem o ângulo de 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo, certo? E eu vou colocar uma medida aqui, ó. Aqui eu tenho 100. Eu quero descobrir o ângulo alfa. E aqui eu tenho a medida de 60. Então, vamos descobrir qual que é esse ângulo. Primeira coisa que eu preciso fazer para resolver um problema de trigonometria é colocar as informações que eu tenho e depois as informações que eu quero descobrir. Bom, o ângulo alfa está aqui. Eu quero descobrir. Eu tenho quem? Eu tenho 100. Quem que é o 100? O 100 é a minha hipotenusa, que é igual a 100. Bom, qual é a outra informação que eu tenho? Eu tenho a informação desse cateto aqui. O cateto que está do lado do ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente. Então, eu sei que adjacente é igual a 60. E eu quero descobrir o ângulo, que é o ângulo alfa. Bom, como que eu faço para descobrir esse ângulo? Agora entra aquela questão, ó. Eu tenho aí a hipotenusa e tenho o meu adjacente. E eu quero descobrir o ângulo. Bom, qual fórmula que aparece o adjacente e a hipotenusa? Lembra que eu falei adjacente, eu lembro do cosseno. Então, meu cosseno do ângulo alfa, ele é igual ao meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Lembra lá? Cosseno eu lembro do adjacente. E quem divide é a hipotenusa. Então, meu cosseno do ângulo alfa vai ser igual. Quem é o meu adjacente? O meu adjacente ele vale quanto? Ele vale 60, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é 100. Agora aqui, o meu cosseno de alfa vai ser igual a 60 dividido por 100. Então eu tenho o que? Posso cortar aqui o meu zero com o meu zero, tenho 6 décimos, 0,6. Agora perceba o seguinte, o cosseno de alfa deu 0,6, ou seja, a projeção que vai de 0 a 1 caiu no 0,6. Como que eu faço para descobrir o meu ângulo? Eu preciso fazer o caminho inverso, que é chamado de arco cosseno. Então, alfa vai ser igual
o arco cosseno de 0,6. Alfa vai ser igual, como que eu acho o arco cosseno de um ângulo? Ó, usando a calculadora científica aqui, ó. Segundo a função cosseno, aparece que arco cosseno de 0,6. Então, descubro o ângulo 53,13. Então, está aqui, ó, 53,13 graus é o ângulo que eu tenho exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui. Bom, fizemos esse primeiro exemplo aí. Vamos descobrir uma outra medida, né? Vamos aplicar a fórmula de novo. Eu quero descobrir agora qual que é a medida. Eu vou chamar de medida x. Agora observe, para calcular trigonometria eu preciso de duas informações para descobrir a terceira. Duas informações já tenho a hipotenusa e já tenho o meu adjacente. Agora eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o x. Bom, perceba, eu posso usar esse ângulo para calcular, ou seja, tenho duas informações, eu posso usar o quê? Teorema de Pitágoras. Então vamos usar Pitágoras, né? Eu sei que hipotenusa ao quadrado, 100 ao quadrado, ela vai ser igual cateto ao quadrado, vai ser 60 ao quadrado mais x ao quadrado. Logo, x ao quadrado vai ser igual 100 ao quadrado menos 60 ao quadrado. X vai ser igual a raiz quadrada desse resultado aqui, de 100 ao quadrado menos 60 ao quadrado. Que vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 6.400. 6.400. Eu tiro a raiz disso daqui, eu tenho aí que x vai ser igual a 80. Encontrei a minha medida x, ó. 80, 60, vai me dar quanto ali, ó? 80 aqui, a medida, eu tenho 60 aqui e aqui eu tenho 100. Perceba que meu triângulo aqui eu não desenhei de forma proporcional. Tudo bem? Então vale a pena treinar trigonometria. O mais importante, pessoal, não é ficar só calculando aqui triângulo e retângulo ser uma finalidade, né? Porque se nós não tivermos nenhuma aplicação prática, pode ter certeza, vai aprender isso aqui e depois vai esquecer de novo. Então nosso objetivo aqui em Metal Mecânica é fazer aí a trigonometria aplicada. Eu preciso usar em alguma coisa. Nós vamos aplicar esses princípios de trigonometria para nós encontrarmos medidas desconhecidas em peças aplicadas aí a metal mecânica. Beleza? Vamos colocar mais um exemplo aqui interessante para nós aplicarmos aí a trigonometria para encontrarmos medidas desconhecidas. Pegar nessa próxima aplicação aqui, ó, vou desenhar um triângulo qualquer. Vou colocar aqui duas medidas nele, né? Vou colocar aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho uma medida de 100. Eu quero descobrir a medida x e quero descobrir a medida y. Bom, lembrando de novo, para resolver um problema de trigonometria, eu preciso ter duas informações para descobrir a terceira. Eu tenho duas informações. Tenho a hipotenusa, que é o lado oposto a 90 graus aqui, que tem 100, e tem um ângulo de 30. Então eu escrevo aqui, primeiro quem eu tenho, hipotenusa, que é igual a 100, e alfa, que é igual a 30. Quem eu quero descobrir? Escolho um de cada vez. Vamos escolher aqui o x. O x ele é oposto. Quero descobrir o oposto, que é igual a x. Não faço ideia, chamei de x. Agora vamos lá. Qual fórmula que aparece o oposto? Pô, nós já decoramos aí, né? Falei no comecinho. O oposto eu lembro de quê? De seno. Então, seno de 30 vai ser igual cateto oposto, x, sobre a minha hipotenusa que tem 100. Logo, x ele vai ser igual 100 vezes o seno de 30. Então, posso trabalhar aí, ó, seno de 30 vezes 100. Logo, a medida x vai ser igual ao quê? O seno de 30 é 1 sobre 2. Não sei, não lembro o seno de 30. Bom, não vou ficar usando tabelinha aqui não, ó. Aplica fácil. Seno de 30 vai ser igual a quanto? 0,5, né? Então, seno de 30, 0,5 vezes 100 vai ser igual a 50. Pessoal, descobri a medida desconhecida x. Agora que eu conheço a medida x, posso aplicar aqui teorema de Pitágoras para achar o y? Posso. Mas já que nós estamos treinando aqui, ó, vamos treinar dessa maneira que nós fizemos aí até agora, né? Eu tenho duas informações, ó, a hipotenusa,
que ela é igual a 100 e o ângulo que é igual a 30. Tenho duas informações, quero descobrir a terceira. Quero descobrir agora o y. O y ele vai ser o quê? O meu adjacente, que é igual a y. Agora, qual forma que aparece o de adjacente? Pô, cosseno. Muito bom, ó. Cosseno de alfa vai ser igual cateto adjacente sobre a minha hipotenusa aqui. Logo, o meu cosseno de 30 vai ser igual cateto adjacente y sobre a minha hipotenusa, que tem quanto? 100. Y vai ser igual o cosseno de 30 vezes 100. Y vai ser igual, vamos usar a calculadora aqui, ó, o meu cosseno de 30 vezes 100, que é igual a 86,60. 86,60 o que? Milímetros. Só lembrando, né, nessas duas unidades aqui, ó, eu estou trabalhando com o milímetro. Em metal mecânica, onde eu não tenho a unidade disponível, a minha unidade será o milímetro. Beleza, pessoal? Facinho aí de trabalhar com triângulo retângulo. Bom, temos outra situação aqui, onde nós vamos trabalhar com um triângulo que ele não é um triângulo retângulo. Como que eu vou trabalhar isso aí, né? Tem uma opção interessante aqui, ó. Desenhar um triângulo qualquer. Esse triângulo aqui não sendo retângulo, vou jogar aqui, ó. Aqui tem um ângulo de, colocar aqui, ó, 95 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. E aqui eu tenho algumas medidas. Chamar aqui de medida A. Essa medida aqui, eu vou dizer que ela tem 100. E essa medida que eu tenho aqui, ó, tem um lado 100, 45, tem um ângulo e vou chamar aqui de medida B. Bom, nessas condições, perceba, eu tenho um triângulo, eu tenho os ângulos internos dele. Bom, qual que vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo é fácil, porque a soma dos ângulos internos num triângulo retângulo, num triângulo qualquer, tem que dar quanto? 180. Ah, daí ficou fácil para me descobrir esse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser igual a 180 menos os meus 95 menos o 45. Tudo bem? Dá quanto aqui, ó? Ó, só troquei aqui, ó, 180 menos o meu 95 menos o meu 45, que vai ser igual a 40. Descobri esse ângulo aqui, ó, 40 graus. Nem precisava, né? Fico pensando aqui, 95 aqui mais 45 vai dar quanto? 140. Para 180 eu tenho 40. Agora, nessa situação eu tenho duas opções. Posso dividir em dois triângulos retângulos para resolver, ou aplicar uma lei interessante que é chamada lei dos senos. E como que funciona a minha lei do seno? A lei do seno é tranquila, ela funciona assim, ó. Quando eu tenho um triângulo qualquer, eu vou chamar aqui esse lado aqui de lado A, lado B e lado C. Oposto ao lado A, eu tenho aqui o ângulo que é chamado de ângulo A. Oposto ao lado C, eu tenho um ângulo aqui que é o ângulo C. E oposto ao lado B, eu tenho um ângulo aqui, ó, que é o ângulo B. Então, eu consigo trabalhar com uma certa tranquilidade, né, identificando cada ângulo e cada lado. Agora, observe o seguinte, a lei dos senos diz o seguinte, que o lado A está para o seno de A. Então, tem aqui, ó, que A está para o seno do ângulo A, o que está oposto a ele, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Então, essa lei dos senos me ajuda a resolver, pessoal, qualquer tipo de triângulo. Então, fica fácil aí nós trabalharmos. Então, conhecendo aí as relações trigonométricas que nós já vimos e a lei do seno, eu consigo resolver. Vamos aplicar esses princípios aqui para nós resolvermos aqui esse triângulo. Então, vamos lá. Eu sei que 100 está para o seno de 45 graus. Tá aqui, ó. 100 está para o seno de 45, assim como essas duas informações são conhecidas, A está para o seno de 40, A está para o seno de
40. Como que eu vou resolver? Quero descobrir o A, seno de 40 vezes 100 dividido pelo seno de 45. O A vai ser igual ao meu 100 vezes o seno de 40 dividido pelo seno de 45. Logo, a medida A vai ser igual. Vou usar o recurso aqui da nossa calculadora. Eu tenho aqui, ó, 100 vezes seno de 45 dividido... desculpa aqui, ó, 100 vezes o seno de 40 dividido pelo seno de 45, que vai ser igual a 90,90. Obtive a medida aqui, ó, 90,90, o que? Milímetros. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para a próxima etapa aqui. Eu quero descobrir a medida B. Como que eu faço? Ó, relação que eu já tenho. Eu sei que 100 está para o seno de 45, assim como, ó, a medida B está para o seno de 95. Logo, o B vai ser igual a 100 vezes 95. Seno de 95 está dividido, vai multiplicando, né? Vezes o seno de 95 dividido pelo seno de 45. Logo, o B vai ser igual, trabalho aqui, ó, 100 vezes o meu seno de 95 dividido pelo seno de 45. Tudo bem? Dá quanto? 140,88. 140,88 milímetros. Está aqui, ó, a resolução do nosso exercício, aplicando aí, resolvendo um triângulo utilizando lei do seno. Tudo bem? Muito fácil de poder ser trabalhado. Acho que é mais simples aí, né? Resolver quando eu conheço todos os ângulos aqui do meu triângulo, os ângulos internos, facilita bastante aí trabalhar com a lei dos senos. Então é isso aí. Nas próximas aulas eu vou colocar para vocês uma sequência de exercícios, né? São 40 exercícios para nós trabalharmos aí toda essa parte de trigonometria aplicada à mecânica. Que nem eu falei, ó, não adianta nada, né, trabalhar com trigonometria se ela não for aplicada. Outra coisa importante também, né, eu não estou tratando aqui como um matemático, né, estou tratando como um mecânico. Então, todo resultado eu quero um valor correspondente aí nos exercícios. Eu não acho que vai ser um resultado aí satisfatório, por exemplo, qual que é a medida X? Eu quero ali, sei lá, 40 vezes a raiz de 3. Então, isso aí para mim não vai ser o resultado. Eu quero um resultado exato, uma medida que ela possa ser obtida na minha peça. Tudo bem? Então encerrei aqui esse primeiro vídeo aí de trigonometria. Espero que tenha esclarecido bastante aí essa questão da relação seno, cosseno e tangente.